Boa noite, que a paz do Senhor continue sobre as nossas vidas. Que bom sabermos que Cristo foi esmagado em nosso lugar para nos dar a paz, para nos dar a salvação, para nos dar a certeza de eternidade. Louvado seja o nome do Senhor hoje e sempre. Tenho uma notícia para dar para você que está nos acompanhando, aqueles que estão se achegando, aqueles que estão acompanhando já há algum tempo, que os nossos cultos presenciais aos domingos à noite, ele então retornará já no próximo domingo, dia 15, a partir então das 19h30. Então, domingo que vem, o nosso culto presencial, claro, respeitando as regras impostas devido à pandemia, da questão da saúde, procurando então a proteção, se protegendo com álcool em gel, coisas desse tipo. Não teremos aquela confraternização, não teremos aquele momento onde todos nós nos abraçaremos, coisas desse tipo, para evitar, a questão da contaminação. Mas quero fazer esse convite para você, para que você venha no próximo domingo e participe com a gente aqui em nosso local de culto, nesse prédio aqui, a igreja, que fica na Avenida Raposo Tavares, 1576, Piracicaba, São Paulo. Faço esse convite para você, para que você então venha a participar com a gente. Nós estaremos também no dia 15, no culto à noite, celebrando a ceia do Senhor, algo que nós estamos sem realizar há mais de 7 meses, mas dia 15 nós estaremos então nos alegrando, nos celebrando a ceia do Senhor. Será um momento de alegria por poder então retornar, a igreja retornar, ela poder se reunir nos cultos de domingo à noite para adorar e também para ouvir a palavra de Deus. Apesar de nós retornarmos presencialmente, nós continuaremos as transmissões para aqueles que querem nos acompanhar via Facebook, da forma que nós estamos fazendo hoje à noite. Se você tem algumas restrições, ainda está meio cauteloso, e isso é bom, você precisa se cuidar mesmo, então você vai poder participar, vai continuar assistindo os cultos, só que não aqui mais deste local, e sim do local de culto, e aí vai ser o culto completo. Nós teremos toda a programação como nós sempre fazemos. Mas mesmo assim eu quero fazer esse convite para você, aqueles que quiserem, participe aqui com a gente, aqueles que não quiserem, não se sentirem seguros, assista, participe com a gente também via a live, via Facebook. Deus seja louvado por nós podermos estar em sua presença. Nós estaremos continuando, aprendendo um pouco mais a palavra de Deus ainda no livro, na carta de Paulo aos Colossenses. Enquanto você vai abrindo a sua Bíblia aí no capítulo 2, Paulo, depois de ter afirmado a respeito da supremacia de Cristo, que Cristo está acima de todas as coisas, Ele é o Senhor de todas as coisas, não há potestades, não há poderes que possam fazer frente ao poderio, ao poder que está em Cristo Jesus. É a Ele que nós cultuamos, e afinal de contas nós o cultuamos porque Ele é a revelação, o próprio Deus encarnado entre nós, aquele que veio para morrer por nós, para pagar o preço dos nossos pecados. E Ele então, com esse sacrifício, com a obra que Ele realizou ali na cruz, com o seu sangue derramado, Ele inclusive nos libertou das trevas, das cadeias das trevas, e nos transportou para o seu reino, para o reino que é firmado em amor, porque o próprio Cristo é o Filho do amor de Deus. Então nós temos essa certeza. Por que Paulo está escrevendo isso à igreja de Colossenses? Porque havia falsos mestres ou falsos ensinamentos na igreja, onde eles estavam afirmando que haviam poderes que precisariam ser acalmados, e assim a igreja precisaria de certa forma se aprofundar, buscar umas experiências a mais, para que eles pudessem então se aproximar da divindade, se aproximar do Deus que eles estavam, ou que eles criam sendo o Deus que precisava então ser encontrado ou ser alcançado. Paulo diz: não, de forma alguma. O que Paulo vai dizer
e vai mostrar para a igreja, inclusive para nós, é que Cristo é superior a todas essas coisas, e quem creu em Cristo Jesus, quem recebeu a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, necessariamente então já experimenta dessa divindade, ou seja, experimenta do Deus Todo-Poderoso, tem relação com esse Deus, tem relacionamento com esse Deus. Aqueles que estavam longe por causa dos pecados, por causa da separação realizada ou como resultado do pecado, agora em Cristo Jesus, aqueles que o recebem, aqueles que creem nele, então se aproximam de Deus. Então, diferentemente dos falsos ensinos que diziam, olha, vocês ainda precisam de algo a mais, Paulo está dizendo, não, quem tem Cristo tem tudo. A supremacia de Cristo, ela também implica coisas muito importantes na nossa vida, na igreja do século 21. E assim como Paulo, nos versículos anteriores aí do capítulo 2, ele vai dizer as razões por que ele fazia isso, porque ele era ministro de Cristo, porque ele havia sido separado para fazer isso, para sofrer, para lutar, para labutar o tempo todo, para que o Evangelho, essa palavra que salva, essa palavra que transforma, pudesse alcançar os perdidos e, consequentemente, por meio dos seus ensinos, por meio da doutrina ensinada, escrita por meio dessas cartas, a igreja mesmo pudesse então experimentar ou se alinhar com o querer de Deus mediante Cristo Jesus. Então, a igreja de Jesus ali de Colossenses, ela estava um pouco fora, ou estavam tentando desviar a igreja dos caminhos do Senhor, da supremacia de Cristo. E Paulo então, com essa carta, ele está corrigindo a igreja, assim como nós. Ainda hoje encontramos no nosso meio cristão, no nosso meio evangélico, seja lá o título que você quiser dar para aqueles que confessam a Cristo, que há algo a mais. E muitas vezes esse algo a mais é alcançado por poucas pessoas. Pessoas que foram escolhidas ou pessoas que alcançaram, uma experiência sobrenatural, tiveram uma aproximação de Deus de alguma maneira, e eles contam isso, ou eles dão como testemunho que isso é uma realidade obtida pelo esforço próprio. E consequentemente, eles são mais espirituais porque eles chegaram a um nível espiritual além ou acima da maioria dos demais cristãos ou crentes ou igreja ou evangélicos. E aí então a igreja ela precisa estar atenta quanto a isso. Paulo no capítulo 2, no versículo 1, ele diz assim: gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face. Paulo está mostrando aqui nesse primeiro versículo que ele tinha como objetivo principal, e era como se fosse uma luta constante, para que então a igreja pudesse então estar sendo corrigida ou estar alinhada com o pensamento de Cristo, com a vontade de Cristo. E é interessante que esta carta ela não é apenas endereçada, ou apenas escrita para os colossenses, mas também é escrita para os laodicenses, ou seja, havia uma igreja na cidade de Laodiceia, e por todos aqueles que não haviam visto a face do próprio apóstolo, ou seja, nós não vimos o apóstolo Paulo, então consequentemente essa carta também, a palavra de Deus chega até nós e serve para nossa exortação. E Paulo então luta, ele faz tudo isso, e ele então diz no versículo 2, para que o coração deles, ou seja, da igreja, seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Até aí, até apenas o versículo 3. Paulo fala de três coisas basicamente aí. Ele fala sobre consolo, consolação. Ele fala de comunhão, ou seja, de relacionamento. E ele fala de compreensão,
que tem a ver com a mente, com o conhecimento. Consolo. Necessariamente a gente faz a seguinte pergunta para o texto: consolar pelo quê? Consolar por quê? A outra pergunta que nós fazemos para o texto é: comunhão para quê? Juntos? Igreja? O que Paulo está querendo dizer? E compreender o quê? O que é compreender? Né? Ter convicção, ter certeza do quê? As respostas para essas três perguntas, para esses três assuntos que Paulo trata nesses versículos, nós vamos encontrar na parte B do versículo 2, ou seja, o finalzinho do versículo 2 e no versículo 3. Tudo isso, Paulo tem o interesse de consolar, de lembrar a respeito de comunhão e fazer com que eles compreendessem que é a questão de conhecer mais a Cristo. Por que conhecer mais a Cristo? Por que a necessidade de estar se aproximando mais de Jesus Cristo? Que mistério que é esse? Como o próprio Paulo afirma, o próprio Jesus Cristo. Ele não fala de um mistério que está oculto. Este mistério esteve oculto, mas que agora se revelou. E essa revelação é Cristo Jesus, que é o Deus encarnado, o Deus homem. Nele, em Cristo Jesus, como afirma o versículo 3, todo o tesouro de Deus está ou se encontra. Tudo aquilo que tem de precioso em relação a Deus está em Cristo Jesus. Tá? Quando Paulo escreve essa carta, como eu estava dizendo no início, a igreja de Jesus, a igreja de Colossenses, ela estava passando por uma situação, ainda que ela tenha sido elogiada, ainda que ela estava bem, falando assim, uma igreja que estava fundamentada ou vivendo o evangelho, praticando aquilo que é a verdade, ainda assim, ela sofria com esses ataques desses falsos mestres ou desses falsos ensinos. E interessante, esses falsos mestres, esses falsos ensinos não estavam do lado de fora da igreja, estavam dentro da igreja. E isso estava trazendo um temor, medo, estava trazendo assombro ao coração da igreja. A igreja ela estava então numa condição de aflição, de assombro, de medo, por causa das coisas que ela estava sendo ensinada ou as coisas que estava sendo ouvida pela igreja. Então eu fico imaginando, aquele crente lá na cidade de Colossos, há mais de 2000 anos atrás, ali, com todas as simplicidades possíveis que nós podemos imaginar, e alguém chega, ele acreditava, ele estava firme ali no evangelho, ele estava firme com Cristo, e alguém chega e diz, não, tem algo a mais. E que aquilo que ele tinha, ou aquilo que ele vivenciava, não era o suficiente, que ele precisava ter algo a mais. E aí necessariamente, ao mesmo tempo que ele entende que ele precisava ter algo mais, ele vai perceber que ele não consegue ter esse algo a mais. Principalmente quando esse algo a mais está relacionado a conhecimento ou a sabedoria. Sabemos muito bem, hoje nós temos uma população praticamente toda alfabetizada, ou pelo menos que sabe ler e escrever. Mas naquele tempo era comum pessoas que dependiam exclusivamente do púlpito, ou seja, dependiam exclusivamente daquilo que era ensinado ou daquilo que era pregado para aqueles que estavam participando da igreja. Eles não tinham uma Bíblia na mão para eles estarem lendo dia após dia. Então você imagina essa pessoa mais simples ou mais humilde ouvindo esse tipo de coisa. Necessariamente ela ficou aflita, ela ficou assombrada, ela está com medo. Se tem algo a mais, como eu vou conseguir isso? Como alcançar esse algo a mais? Como me aproximar mais de Deus? Paulo então tem a intenção de trazer esse consolo para esses irmãos, para que eles possam então, consolados, serem fortalecidos. Tem tudo a ver com a questão emocional, tem tudo a ver com a questão que está dentro da gente, dentro do ser humano, que vai ali no coração. Paulo fala de comunhão, ele fala no versículo 2, que como uma comunhão, juntamente em amor, para que os corações
da igreja, o coração da igreja, ou os corações das pessoas da igreja, pudessem ser consoladas, ao mesmo tempo que eles juntos, né? Juntos, ligados um com o outro, que é a ideia de comunhão, a palavra de comunhão dentro da figura bíblica, dentro do ensinamento bíblico do Novo Testamento, é estar ligado, sendo participante das mesmas coisas, sendo participantes das mesmas vontades ou das mesmas ideias que é o próprio Evangelho. E aí Paulo então diz, olha, tudo isso é possível para a comunhão, não é algo que é exclusivo para algumas pessoas, sim, para toda a igreja, para que toda a igreja possa então estar sendo consolada, sendo fortalecida, melhorada, né, emocionalmente falando, e assim em relacionamento um com o outro, compreender mais a respeito de Cristo. Então ele fala da consolação emocional, ele fala da questão de relacionamento, que é algo que é importantíssimo quando nós falamos de igreja, é praticamente, né, a igreja é comunhão, comunhão é igreja, e tudo isso Paulo está dizendo para que vocês juntos possam então compreender mais, para que vocês juntos possam ter mais convicção daquilo que é o próprio Jesus Cristo, que é a revelação de Deus, que são os mistérios de Deus que foram revelados, que é o próprio tesouro de Deus. Todo consolo para os corações aflitos e assustados, toda comunhão para estar juntos e vivenciar em amor, e toda compreensão para a plena convicção de quem é Cristo, ou seja, para que eles estejam juntos, convictos do que é o Evangelho. Importante nós notarmos aqui que Paulo não está falando para indivíduos em especial. Ele não está falando para o líder da igreja. Ele não está falando para pessoas, né, espiritualmente acima, ou para alguns ou para outros, mas ele está falando diretamente para a igreja. Tudo que ele está dizendo é para a igreja como corpo, porque assim a igreja é o corpo de Cristo. E os falsos mestres, eles afirmavam que sabedoria e conhecimento que aproxima da divindade e que levava a uma experiência secreta era restrita para algumas pessoas. Só alguns conheciam, inclusive aqueles que ensinavam. Então você, dentro do ensino dos falsos mestres, você criava o quê? Níveis de espiritualidade. Você criava níveis, né, de crentes ou de cristãos. Uns que haviam experimentado algo a mais, que era o que eles afirmavam, né? Eles diziam que haviam experimentado algo a mais, e aqueles que não conseguiam ter esse algo a mais. É interessante que quando eu me converti, lá em 1994, nós estávamos diante de alguns movimentos, né? Dentro do cristianismo, dentro do evangelicalismo. E eu me lembro que havia uma ideia, umas coisas relacionadas à questão do dente de ouro. E que só alguns, por causa da sua busca incessante, recebiam então um dente de ouro, uma obturação que se transformava em ouro. Totalmente algo questionável, totalmente algo sem razão de ser. Mas isso, né, naquele momento, trazia a ideia de que essas pessoas tinham uma experiência a mais com o Criador. E aí então, eu novo convertido, eu entrei em crise, ou entrei numa condição de aflição, porque, olha, se existem níveis, que eu quero subir esses níveis. Se existem coisas a mais relacionadas a esse Deus, eu quero experimentar também. E aí então você começa num processo, né, de oração, ou num processo espiritual, que você começa a buscar ou a querer essas coisas. E aí quando não aconteceu essas coisas, aí a aflição vem sobre os nossos corações. E muita gente se decepcionou naquele momento com a igreja, ou com o evangelho, assim, se você quiser dizer, por causa de não ter alcançado essas experiências. Então,
os falsos ensinos, os falsos mestres, eles criam essas castas espirituais. O verdadeiro evangelho diz, não, o evangelho, ele iguala as pessoas em relação a Cristo Jesus. Ele coloca as pessoas na mesma situação espiritual. Todos nós somos salvos por Cristo, todos nós bebemos do mesmo sangue, da mesma fonte, todos nós temos o mesmo Espírito Santo, não em quantidades maiores ou menores, todos nós estamos na mesma condição. O Evangelho, então, ele não cria níveis, ele iguala os seres humanos, ele iguala os cristãos. Ele diz, todos os cristãos, todos os crentes, todos aqueles que receberam a Cristo, conhecem a Cristo, conhecem o Deus verdadeiro. A igreja, ela já possuía e desfrutava deste mistério que é Cristo Jesus, assim como nós. A igreja de Jesus já desfruta e possui este mistério que é o próprio Cristo Jesus. Todos os desígnios de Deus, todo o plano de Deus que antes eram secretos, os tesouros de Deus que eram secretos, aquilo que o homem não compreendia, havia então, se revelou por meio de Jesus Cristo. Quem recebe a Cristo Jesus é inserido então dentro do plano de Deus e consequentemente por meio de Cristo e em Cristo Jesus, aquele crente, aquela pessoa que não sabia nada a respeito de Deus, nada a respeito das verdades eternas, agora ele compreende tudo, porque ele olha para Cristo, porque ele creu em Cristo Jesus. Não há necessidade de uma experiência posterior, não há uma busca por sabedoria ou por algo a mais. Em Cristo Jesus, ele já começa a conhecer, ele já começa a entender todo o propósito de Deus, inclusive para a própria vida. Como que nós podemos aplicar? Como que nós podemos entender tudo isso e vivenciarmos tudo isso? Todos nós, em algum momento, nós vamos precisar de consolo. Todos nós, em grau maior ou menor, em algum momento da nossa caminhada cristã, nós precisamos ser consolados. Não estou dizendo quando acontece algo triste em nossas vidas ou nos nossos familiares. Não estou dizendo sobre o consolo de alguém que necessita naquele momento porque chora por um ente querido, por um esposo, por uma esposa, por um filho, por um parente próximo. Não estou dizendo desse tipo de consolo. Não é esse consolo que o texto está tratando aqui. Esse consolo, nós rogamos a Deus, esse tipo de consolo que a pessoa passa por uma tristeza muito grande e ela precisa ser consolada. Isso nós oramos para que Deus possa nos consolar, para que Deus possa consolar aqueles que choram. Mas o consolo aqui que Paulo está dizendo, que o texto está nos mostrando, é que em alguns momentos nós teremos crises em relação às coisas espirituais. Em algum momento da nossa caminhada surgirão coisas no nosso coração e que precisa necessariamente o nosso coração ser consolado. Eu, como seminarista, várias vezes eu precisei desse tipo de consolo, porque diante de tantas verdades, de tantas coisas que a gente vai aprendendo, todo o coração da gente ficava meio assombrado. Mas Deus nos consolava. Deus me consolou muito nesses momentos de estudo, de aprendizado. Mas pior mesmo é você que de repente está em uma crise, está com um problema aí no seu coração, porque você tem ouvido coisas de falsos mestres ou esses falsos ensinos que estão te tirando a tranquilidade, a paz que você recebeu em Cristo Jesus. E Cristo não é, ele prometeu a paz, uma paz que o mundo não poderia dar. Ele não estava falando de uma paz que vinha e que voltava, ou que tinha e que não tinha mais, mas ele está falando de uma paz que permanece naqueles que o recebem como Senhor e Salvador. Ora, como que alguém que tem paz pode estar ali com uma situação, emocional ou mental mesmo, com dúvidas, com coisas que está ouvindo e está trazendo essa aflição?
Talvez você que está nos assistindo ou nos ouvindo hoje à noite, talvez você seja uma pessoa que você vê muitas coisas acontecendo no nosso meio, chamado evangélico ou meio cristão, e você olha para tudo isso e fala assim: por que eles experimentam? Por que eles têm isso? Por que eles chegam a um nível, supostamente um nível acima do meu? E isso então traz esse tipo de aflição, traz esse tipo de assombro ao seu coração. Eu quero dizer para você que é esse tipo de consolo que você necessita. E é esse tipo de consolo que você recebe em meio a essa turbulência de ensinamentos falsos. Se você assiste muito YouTube, se você costuma ver muito artigo, você de vez em quando é colocado, é apertado por causa dessas coisas novas ou desses ensinamentos que surgem. O bom e velho evangelho, se assim a gente pode dizer, ele continua o mesmo. Ele continua a resposta de Deus para todos os homens. E quem creu em Cristo Jesus, recebeu esta resposta de Deus. E o próprio evangelho, a própria palavra de Deus, é que vai consolar. E muitos homens fiéis a esta palavra, têm a todo custo procurado consolar a igreja de Jesus, para que a igreja então entenda de uma vez por todas, que não há níveis espirituais, que não há algo a mais para ser buscado, ou para ser experimentado, melhor dizendo. Cristo é a resposta que nós recebemos de Deus para as nossas indagações. Em Cristo Jesus, que é a revelação de Deus, Ele é a resposta de Deus para a minha vida. E se eu creio, ou se eu recebi Ele como meu Senhor e meu Salvador, por que eu estou aflito? Se eu tenho tudo aquilo que era mistério, todos os tesouros de Deus na minha vida. Então todos nós, em algum momento, na nossa caminhada cristã, nós estaremos precisando desse tipo de consolação. E esse tipo de consolação só pode ser alcançado ou recebido por meio do Evangelho, por meio das verdades do Evangelho, e não por meio das coisas que são ditas sem a base bíblica, sem as verdades centrais da palavra de Deus. Segundo detalhe, todos nós precisamos estar juntos, ou seja, todos nós precisamos estar em comunhão. Me perdoe se você que está aí do outro lado, me assistindo nessa noite, talvez eu possa até te ofender, se você pensa que não há necessidade da igreja, se você tem pensado ou tem assimilado as suas práticas com os desigrejados. Infelizmente ou felizmente, quando nós falamos de evangelho, nós falamos necessariamente de igreja. Não falamos da placa, não falamos da denominação, mas falamos do corpo de Cristo. E é para o corpo de Cristo que o evangelho é vivenciado. Não é para indivíduos separados da comunhão, ou para indivíduos que não querem um envolvimento com o corpo de Cristo. Tá? Então todos nós precisamos estar juntos. Por que estarmos juntos? Ora, você imagina uma igreja ou um grupo de cristãos onde há níveis. O que acontece quando há pessoas mais espirituais ou com mais experiências do que o outro? Logicamente há um rompimento, há uma separação entre essas duas pessoas. Enquanto uns estão pensando que são mais espirituais, eles acabam menosprezando aqueles menos espirituais. E ao contrário é a mesma coisa. O menos espiritual, segundo esses ensinos, esses falsos ensinos, olham de um modo diferente para o próprio irmão, porque ele não consegue ser aquilo que o irmão é. Então, nós, quando falamos do evangelho, nós estamos falando de algo que está igualando cada um de nós. E esse ato de nos igualar nos leva a experimentar algo que se chama comunhão. E somente uma igreja centrada no evangelho, experimentando o evangelho dia após dia, pode falar de comunhão. Pode falar
de estarmos juntos. Porque nós temos, por exemplo, na nossa igreja, níveis sociais diferentes. Nós temos na nossa igreja níveis intelectuais diferentes. Nós temos gente já formada, gente que ainda está em uma faculdade, gente que não vai poder frequentar uma faculdade, vai ter que trabalhar muito. Independentemente, né, você tem esses níveis dentro da sociedade. Mas diante de Cristo, diante da verdade do Evangelho, não há alguém mais importante ou menos importante do que o outro. Então a comunhão, né, é algo essencial para vivermos as verdades do Evangelho. Por isso que todos nós precisamos estar juntos. Não há a possibilidade nenhuma de nós acharmos que há a possibilidade de nós vivermos separados uns dos outros. Nós temos sofrido muito como igreja por não poder nos abraçar, porque é uma das nossas expressões, né, de comunhão, de afeto, de carinho uns pelos outros, porque nós nos entendemos como parte do mesmo corpo, nós nos entendemos como parte do corpo de Cristo, da igreja do Senhor. Então o ensinamento que Paulo está nos dando é que todos nós, em comunhão, juntos, nós precisamos, para a terceira verdade, que todos nós precisamos compreender mais de Cristo. E compreender mais de Cristo não tem nada a ver no sentido de experimentar algo a mais, de ter uma experiência sobrenatural, uma experiência além daquilo que nós temos em Cristo Jesus. Compreender mais de Cristo é estarmos mais juntos, convictos das verdades do Evangelho. Qual que era a razão do desvio ali de Colossenses? Porque a igreja de Colossenses precisa ser exortada, ainda que era uma igreja do Senhor. Porque a igreja ali de Colossenses, ela estava perdendo, ela estava enfraquecendo as suas raízes doutrinárias ou as suas raízes teológicas. Simples assim. Quando nós, como homens e mulheres que somos, como crentes no Senhor, nós vamos nos afastando das verdades centrais do Evangelho, das verdades de Cristo Jesus, nós necessariamente nós vamos vivendo um outro tipo de Evangelho, algo totalmente diferente daquilo que é proposto por Cristo Jesus. Quando nós nos centramos nessas verdades, quando nós estamos convictos daquilo que é Jesus Cristo e daquilo que Ele fez por mim e fez por você, pode vir vento de doutrina, pode vir ensinamentos estranhos, pode vir, nuvens ou ventos disso e daquilo, que nós não nos abalamos, nós não nos assustamos, nós ficamos tranquilos, porque nós podemos falar da mesma maneira que o próprio apóstolo Paulo disse, quando ele afirmou que ele sabia muito bem em quem ele cria. E ele sabia, além de ele saber em quem ele cria, ele sabia que tudo estava guardado ou protegido por este quem ele cria. Pois eu sei, muito bem sei em quem tenho crido, e sei que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Ele sabia muito bem, por causa dessa convicção do Evangelho, que ele, toda a sua vida estava guardada pelo Senhor. E que nenhum mal, nenhuma força maligna podia mudar essa realidade, podia mudar essa verdade. Quando eu vejo crentes, ou pessoas que professam a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, com medo daquilo que Satanás pode fazer, ou com medo de Satanás levar alguém para o inferno. Hoje nós, Escola Bíblica Dominical, nós fizemos essa afirmação: Satanás não manda ninguém para o inferno, ele não tem essa autoridade, ele não tem esse poder, tanto para a eternidade como para o afastamento eterno de Deus. Isso está nas mãos de Jesus, e a garantia que nós temos em Cristo Jesus é de que todos aqueles que o recebem, ou todos aqueles que creem nele, têm vida eterna. E nada que Satanás possa fazer, ainda que ele pode dar fazer com que a gente passe por alguns momentos difíceis, ele não pode mudar uma realidade
uma verdade central do Evangelho: somos salvos e ponto final. E não somos salvos porque nós merecemos, somos salvos porque Cristo nos salvou, porque Cristo entregou o seu sangue, porque Cristo lavou os nossos pecados através do sangue derramado na cruz. Essas são as verdades centrais do Evangelho. Então, portanto, nós precisamos compreender mais ou estarmos mais convictos dessas verdades. Necessariamente, nós precisamos conhecer mais o Evangelho. Nós precisamos mais ler a palavra de Deus. Nós precisamos estar realmente num estado de convicção em relação a tudo que o Evangelho, tudo aquilo que Cristo nos ensinou, ou daquilo que Cristo disse, e principalmente daquilo que Cristo fez por mim e fez por você. Uma igreja do Senhor Jesus, diante de tudo que acontece, de todas as possibilidades de ventos de doutrina, diante de tanta coisa que surge nova a cada ano, e cada ano surge cada coisa, né? Você deve se lembrar, irmãos, você deve se lembrar que há um tempo atrás estava com uma nuvem de gafanhotos. Você lembra? Lembrou? Nuvem de gafanhoto que estava na Argentina e que de repente ia chegar no Brasil, e alguém surgiu dizendo: isso é um sinal da volta de Cristo. Cristo está voltando, porque a nuvem de gafanhoto, conforme, se eu não estiver enganado, lá em Êxodo, veio para que estivesse então punindo, né, fazendo o estrago. Quanta besteira! Quantas pessoas ficaram com medo? Quantas pessoas compartilharam isso nas suas mídias sociais, dizendo: olha, isso é um sinal do anticristo. Olha, Cristo está voltando. Pois bem, cadê a nuvem de gafanhoto? Não aconteceu absolutamente nada. Quando aquele está convicto no Evangelho, ele não se abala com essas notícias. Ele não fica aflito com essas coisas. Mas se você está aflito com tanta coisa que você tem ouvido, a resposta para você, a consolação que você precisa, está no verdadeiro Evangelho, nas verdades centrais de Cristo Jesus. E para que você possa estar verdadeiramente dentro desse parâmetro estabelecido pelo Evangelho, ou seja, estar firme em Cristo, você precisa estar junto com a igreja. Paulo não endereçou essa carta para um indivíduo só, ele endereçou essa carta para a igreja. A palavra de Deus não é para alguns indivíduos, a palavra de Deus é para a igreja de Deus, para a igreja de Jesus Cristo. Então, que você esteja em comunhão com a igreja, que você esteja junto com a igreja, para que você possa receber de Deus, por meio do Evangelho, as verdades centrais do Evangelho, os verdadeiros ensinamentos, e que você também entenda de uma vez por toda, que o que você precisa mais é estar convicto das verdades de Cristo, das verdades do Evangelho, daquilo que Cristo fez por você e daquilo que Cristo prometeu para você. Se você estiver assim, ninguém vai poder te enganar. Você não vai ficar assustado com novas possibilidades ou com novos modelos de aproximação ou de culto a Deus. Você não vai se empolgar com gente que surge e desaparece com a mesma rapidez, dizendo: olha, eu tive uma experiência tal, e você, para ter essa experiência, você precisa, para tal coisa, você precisa fazer isso, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Você vai estar firmado no Evangelho. E pode ter qualquer coisa acontecer na sua vida espiritual. Você vai saber em quem realmente você crê, em quem você realmente está firmado. O próprio Jesus Cristo diz que o grande segredo, ou a grande verdade, em relação à construção espiritual das nossas vidas, é estar fundamentado naquilo que Ele disse e fazer aquilo que Ele disse para que nós fizéssemos. Lembra da parábola do construtor que constrói a casa sobre a areia e sobre a rocha? As tempestades são iguais, os ventos são iguais. O que difere é o alicerce. Se nós estamos no Evangelho, vem a tempestade, vem os ventos, nós continuamos firmes, porque nós estamos firmados no Evangelho. Ou seja, estamos firmados em Cristo Jesus. Cristo é o ser supremo, acima de todos os poderes, de todas as potestades, impérios, seja o que for. Cristo é o Senhor, cabeça da igreja, e é debaixo dele, sobre a sua proteção, que nós estamos. Deus abençoe a sua vida.
quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me.
transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Nós te damos graças, Senhor, por podermos estar neste culto, Senhor, prestando louvores a Ti, Senhor, por podermos estar entoando, Senhor, hinos que exaltam o Teu nome, Senhor. Nós te agradecemos pelo que o Senhor fez por nós, Senhor, e agradecemos por, como igreja sermos um, Senhor, e que esse um possa sempre estar Te rendendo glória, Senhor, Te rendendo graça, Senhor, pelo que o Senhor fez na cruz um dia por nós, Senhor. Senhor, esteja abençoando a Tua igreja, Senhor, esteja abençoando cada pessoa que está aqui nos assistindo, Senhor. Que verdadeiramente, Senhor, cada um possa ter um encontro contigo, Senhor. Eu venho te pedir, Senhor, por cada um que está nos hospitais nesse momento, Senhor, acometido por esse vírus, Senhor, que o Senhor possa estar com cada um, Senhor, que eles possam conhecer o Teu Evangelho, Senhor, conhecer da Tua graça, Senhor. Senhor, nos abençoe, Senhor, nos livre do mal, Senhor, e que cada dia possamos render cada vez mais, Senhor, o verdadeiro louvor a Ti, Senhor. Nos abençoe e nos guarde, Senhor. Essa oração que faço em nome de Jesus. Amém. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me.